Olá, meus inscritos, meus amigos do canal JP Agricultura. Final de tarde na agrofloresta de São Miguel Arcanjo. Depois de uma chuvinha de ontem à noite, a natureza até que agradece. Lembrando que este ano nós estamos aqui com uma estação chuvosa um pouco diferente, né, das demais. Já estamos nos aproximando do mês de maio. Deveríamos estar com os riachos cheios, com a barragem que abastece nossa cidade já cheia também, mas isso não está acontecendo, né? Nós estamos tendo, aqui no Nordeste nós chamamos esse período de inverno, ainda que não seja a estação do inverno, mas nós temos o costume de assim chamar esse período de inverno. Então esse inverno desse ano, isto é, esse período chuvoso desse ano, tem sido um pouco diferente, né? Nós não temos tido um volume de chuvas, um acumulado que permitisse as enchentes, como assim nós dizemos, né? E consequentemente que os reservatórios eles pudessem encher, eles pudessem garantir, né, o abastecimento da nossa cidade. Porém, a adutora do Pajeú vem chegando de mansinho, já se aproxima e vai chegar água aqui na nossa barragem, né? Vai abastecer toda a região, ou melhor, vai abastecer a cidade, né? Mas nós daqui, os vizinhos dela, não teremos direito. A zona urbana, sim. Nós aqui, pelo menos ao que me consta até o presente momento, não temos previsão de usufruirmos dessa quantidade de água que vai estar chegando ali na barragem, na comunidade vizinha, comunidade de Brejinho. Então, pessoal, é muito crítica a situação do agricultor quando ele vai de encontro a um período chuvoso com pouca intensidade de chuvas, com uma chuva espaçada por demais uma da outra. Isso faz com que as lavouras elas não produzam satisfatoriamente e também ocorre o surgimento de pragas outras que não surgiriam se a estação chuvosa viesse regular, né? Então, por exemplo, a Bemisia tabaci, mosca branca do feijoeiro, é bem comum em anos como esse, né? Temos tido alguns problemas aqui na região e já se prevê uma queda na produtividade do feijão de arranca nesse ano. Também o feijão de corda foi em algumas plantações. Lembrando sempre que não são sistemas agroflorestais, esses que eu falo, mas sistemas convencionais. Então, algumas unidades registraram o ataque de saúvas, de formigas, né, cortadeiras, né, no feijão de arranca, ou melhor, no feijão de corda, né. Outro problema bastante comum nessa época é a broca do feijoeiro, que é uma praga de solo, né, que logo que a semente germina, ela corta o sistema radicular de modo que a planta tomba e morre. Não tem como se desenvolver uma planta sem raiz, né? Então ocorreu bastante, em plantações minhas inclusive, aconteceu isso esse ano, né? Então a broca trabalhando bastante, né? Além dessa broca ainda tem outra que faz tipo uma galeria no interior do caule do feijoeiro, né? Prejudicando o desenvolvimento da planta, que fica com o fluxo de seiva prejudicado e, consequentemente, não se tem um desenvolvimento e uma produção adequada naquela planta que sofreu o ataque desses seres, desses insetos, né? Às vezes inseto, às vezes não, pessoal. É bom que leve em consideração essa informação. Então, outro problema também, a cafeicultura de sequeiro, em anos assim, ela é prejudicada. Por quê? Se não chover o suficiente para o floramento, ou melhor, para a florada, já estou até criando palavras, se não chover o suficiente para a florada do café, nós temos uma reduzida florada e, consequentemente, menos grãos, né? Menos frutos em desenvolvimento na planta. Da mesma forma, se a chuva não for adequada após essa florada, nós temos o problema do não pegamento dos frutos. A granulação do cafeeiro não acontece e boa parte daqueles grãos são abortados pela planta. Então, nós vemos que o sistema agrícola de sequeiro, dessa base familiar, como eu tenho abordado aqui no canal, ele é um tanto prejudicado quando nós não temos
aquela característica ótima da precipitação pluviométrica, isto é, quando não chove de acordo com aquilo que se espera, né? Então, o agricultor, sobretudo aqui no Brejo, ele utiliza a seguinte expressão para retratar um ano assim. É o inverno criador, mas não é o inverno de água. O que é que ele está querendo dizer com essa expressão? Que o período chuvoso que assim acontece, deixa eu tirar o facão da frente da câmera, é falta de educação, como meu pai ensinou, né? Então é um inverno, é uma estação chuvosa que permite até que o agricultor tire grãos, tire alguns alimentos da terra, da roça, mas não garante efetivamente que os reservatórios sejam abastecidos de água suficiente para encararem o período seco do ano, que vem de certeza ali de agosto até janeiro do ano que vem, né? Então, antigamente, como nós já falamos aqui muitas vezes nesse canal, existia de certeza a trovoada, que é um período chuvoso mais curto, ali de 3 dias, que ocorre intercalado por períodos longos de estiagem. Ali em novembro, outubro também acontecia, chegou vezes de acontecer até em setembro, mas é mais comum de outubro, novembro, dezembro. Janeiro, às vezes, também ainda acontece uma ou outra trovoada, mas o agricultor já confunde se aquilo ali é trovoada ou se não seria as primeiras chuvas do inverno nordestino, isto é, da estação chuvosa. Então nós não temos mais, não é mais regra, essas chuvas que aconteciam aqui anteriormente no nosso brejo, também no sertão, trazendo características de sobrevivência para o espaço, né? Então as plantas, elas não são, por mais que elas sejam acostumadas, adaptadas à seca, à estiagem, eu falo aqui das plantas cultivadas, porque se nós falarmos das plantas do bioma caatinga, sim, elas são adaptadas à baixa precipitação pluviométrica, a temperaturas altas, a ambientes secos. No entanto, eu estou falando aqui de plantas cultivadas. Então, muito embora aquelas plantas crioulas, que já são cultivadas aqui no sertão, diria até que já carregam algo no seu gene, já carregam algo no seu histórico evolutivo de seca, de semiárido, mesmo essas plantas, elas encontram dificuldades de atravessarem um período seco do ano até chegar ao outro ano. Estou me referindo aqui àquelas culturas que não são anuais, e sim as perenes, como por exemplo as frutíferas, como por exemplo a cana-de-açúcar, que é bianual, como por exemplo, o que é que eu posso citar mais? O andu, o feijão guandu, tão falado aqui no canal, né? Nós brejeiros aqui temos plantações exclusivas de feijão guandu. Essas plantas, elas não têm no seu gene, elas não possuem uma riqueza genética suficiente para superarem estações secas sem a famosa trovoada. Então, pessoal, se nós já tínhamos esse problema de 15, 20, 30 anos para cá, de redução gradativa das trovoadas, nós entrevistarmos um agricultor, uma agricultora de mais idade, ele ou ela vai citar que a precipitação pluviométrica chamada de trovoada ocorria religiosamente a cada ano na estação seca. Então, se nós formos ver de lá para cá, de 30, 20, 10 anos, 5 para cá, vem diminuindo. E nós já tivemos inúmeros anos, você pode comentar aí e deixar no canal se isso acontece também na sua região. A trovoada não acontece mais. Esse sossego, esse socorro da trovoada no período seco do ano não está mais acontecendo. A consequência disso é que os cultivos que já vêm fragilizados de um ano, como aparentemente é este, né? Repare que nós ainda estamos, pode acontecer alguma anomalia, pode acontecer alguma coisa que venha trazer, como em 2017, que a estação chuvosa aqui, depois daquele longo período de estiagem que se estendeu de 2012 até 2017, então aquele período chuvoso só veio começar ali depois do meio do mês de maio. Isso é uma anomalia, isso não faz parte da regra, mas pode acontecer, né? Então, a menos que isso aconteça agora em 2022, vamos supor que agora, final de abril ou maio, a gente tenha uma boa precipitação pluviométrica para encher riacho, para abastecer cacimbas, poços, para que os reservatórios sejam todos abastecidos até o topo. Então, nesse momento, a gente pode ter uma reviravolta.
Porém, se isso não acontecer, nós já sabemos que a estação seca desse ano, ela tende a ser mais sofrida para nós. Lembrando que nós já estamos chegando, saindo agora de um 2021, de uma estação seca de 2021, ali de setembro. Na verdade, logo em agosto já cortaram as chuvas para cá. Então nós estamos saindo de um 2021 que já veio com um ano com a estação seca, seca de fato, sem a trovoada, sem aquela chuva de socorro para as plantas, sem aquela chuva que vai trazer um alívio no período seco. Então nós já estamos em um 2022, filho de um 2021, sem o socorro das trovoadas, né? E agora a gente corre o risco que, se não ocorrerem chuvas satisfatórias nesse período que nós estamos esperando, de até final de maio, início de junho no máximo, então a gente corre risco de entrar na estação seca desse ano com um acumulado de água no solo bastante reduzido. E isso se agrava, pessoal, principalmente porque os solos degradados, mal cuidados que estão e que são, não têm a capacidade de armazenar e reter tanta água. Por quê? São solos descobertos. São solos descobertos, os solos que nós temos aqui na nossa agricultura convencional, né? Então, nesse sentido, veja só, a agrofloresta é uma alternativa, porque a agrofloresta traz matéria orgânica, traz cobertura do solo, resolve a questão da porosidade do solo, reduzindo, melhor dizendo, a compactação, e nesse momento, quando reduz a compactação, facilita a entrada de água, e uma vez que essa água entra, ela fica presa, ela fica armazenada ali, disponível às plantas por mais tempo, né? E aí, por que ela fica presa? Por que ela fica armazenada? Porque tem uma camada de cobertura vegetal, de matéria orgânica no solo, que é comum da agrofloresta, é comum dos sistemas agroflorestais, pessoal. Essa cobertura do sistema agroflorestal faz toda a diferença para nós aqui do semiárido, que estamos nos deparando com essas mudanças climáticas que estão nos oportunizando usar de resiliência se quisermos continuar na atividade. Se não fizermos isso, nós corremos sérios riscos de termos um colapso ainda maior na agricultura, similar ou superior àquele colapso que eu já venho relatando, inclusive no vídeo anterior foi relatado aqui no canal. Corre lá e vê o que é que nós podemos encontrar daqui para frente. Então, pessoal, a agrofloresta, ela não é a salvadora da pátria. Não seria uma hipocrisia eu dizer que nós agora teríamos que descartar tudo, toda a sabedoria, todo o aprendizado das famílias agricultoras ao longo de tanto tempo. Mas o que eu posso dizer e deixar aqui registrado nesse vídeo é que a agrofloresta, pessoal, mais do que nunca, pode significar a saída, é uma forma, é uma válvula de escape para que a poluição do ar diminua, para que a degradação do solo diminua e para que, principalmente, a viabilidade da agricultura permaneça possível num semiárido. Semiárido este que é vítima diariamente, mensalmente, anualmente, a cada década, a cada tempo, vítima da desertificação oriunda de sistemas agrícolas sem assistência, sem preparo, sem conservação, sem manejo adequado para cada situação. Então, pessoal, os problemas ambientais andam juntos com os problemas climáticos. Quando nós não temos como mudar assim de imediato os problemas climáticos, mas nós podemos conviver com eles a partir da mudança justamente dos nossos hábitos ambientais. Então, nós não temos força de mudar o climático de uma hora para outra. Podemos aí até reduzindo, como eu acabei de falar anteriormente. Mas não temos como mudar de uma hora para outra o que é poluição, o que é degradação, mudar. Não temos. Justamente aqueles fatores mais fora da nossa realidade é palpável, como por exemplo a questão da chuva. Não podemos trazer chuva de volta imediatamente, mas nós podemos com essas práticas irmos suportando, superando os desafios, levando a agricultura a se tornar uma agricultura saudável, forte, entre aspas, com um sistema imunológico preparado para superar esses problemas oriundos da nossa
dos nossos 100, 200, 300, 400, 500 anos de degradação ambiental aqui no Brasil. Então a gente pode ir transformando essa nossa realidade. Para nós aqui do semiárido, ela é essencial para quem quer continuar na agricultura, para quem quer continuar e sobreviver, levar vida para si, levar vida para a agricultura, para o solo, para as plantas, a partir de agora, né? Então, para que a gente possa não nos espantarmos diante dos problemas e achar que é o fim, nós temos em mãos uma chave para mudar a situação. Abrir aquela porta que está fechada, que é a chave da agrofloresta. Abrir essa porta do Éden e podermos voltar para o paraíso da agricultura.